queremos o teu amor para sempre, Jesus, para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor que cura. Cantarei teu amor pra sempre. É a verdade. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor, Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor. Cantarei teu amor. Teu amor. Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais esse encontro. Desejo que Deus possa abençoar grandemente a você com a sua grande palavra e poderosa, que com certeza faz toda a diferença, porque é o que nós precisamos ouvir. Mesmo que esse vídeo esteja gravado, desejo que a gente possa se aquecer na comunhão por meio da fé no mesmo Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade para interagir aí no chat, para dar uma boa noite, para poder escrever algo. E com certeza vai ser um momento muito especial na presença do nosso Deus. E eu quero saudar vocês com o texto bíblico de Romanos 5, 3 a 5. Lá diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O tema hoje é sobre perseverança. E aqui o Paulo fala sobre que não somente nas coisas boas devemos nos gloriar e buscar, mas também nas tribulações, porque ela produz perseverança, que nos leva a ter experiência, a maturidade, para entender que nós podemos ter sempre esperança no Senhor Jesus Cristo. Que nada pode vencê-lo e nada venceu a sua obra, o seu agir, e assim também Ele quer se manifestar na nossa vida, nos dando a certeza que nada pode nos separar do seu amor. E essa esperança é que nos firma essa fé. Ela vem da maturidade, da experiência, a partir da perseverança em meio às dificuldades. Meu desejo é que Deus possa sempre iluminar a tua vida com a sua palavra, para que a gente encontre a direção quando nós caminhamos, sabendo que Ele está exatamente do nosso lado. Mas para isso nós precisamos insistir, perseverar, dar continuidade. E isso acontece geralmente na dificuldade. Por isso vamos orar, vamos conversar com esse Deus, vamos depois louvar Ele, porque precisamos muito da Sua presença. E essa presença sempre estará conosco a cada momento, a cada dia e em cada lugar. Vamos orar? Senhor bondoso Deus, obrigado por Tua imensa bondade, misericórdia, que se renovam todos os dias, Senhor. Que bom que nós podemos ter essa graça imerecida para a nossa vida, para que possamos crescer e desenvolver tantas áreas das quais nós somos limitados, somos fracos. Senhor, nos ajude nessa caminhada, nos dê perseverança, nos ajude a aprender que nós podemos sempre ter esperança, esperança que se renova a cada dia, que nem mesmo a morte pode tirar, Senhor. Obrigado porque podemos ter essa certeza, mas também obrigado pela oportunidade que podemos ter para poder aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, a Tua vontade e o Teu querer, e que a gente possa crescer a partir dessa busca de perseverar, de permanecer contigo, porque Tu sempre estás conosco. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Então, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos e convido a cada um a louvarmos esse nosso Senhor Deus.
Os que esperam em ti, Senhor, subirão como correrão e não se cansarão. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
Então, meus queridos, vamos falar sobre perseverança e o quanto nós precisamos ser perseverantes. Você se considera alguém constante? Alguém que fica firme no seu propósito e vai até o fim? Perseverança é exatamente isso, é constância, é firmeza, é insistência, é manter aquilo do qual nós iniciamos. E se for parar para analisar, perseverança é uma característica que com certeza sempre será algo difícil de nós conseguirmos aprender ou adquirir, porque a nossa vida é formada por altos e baixos. A circunstância muda, as dificuldades, os problemas surgem. Mas você já parou para pensar que esses altos e baixos dependem mais de nós do que de situações, de pessoas e do cenário em que nós estamos passando? Ou seja, perseverar e ser constante tem a ver com a minha atitude frente à circunstância. É claro que a gente pode ficar desanimado, é claro que a gente pode ficar abalado, mas por isso todos nós passamos. Ninguém pode dizer que não sente essa dificuldade. Mas a minha postura frente às situações é uma escolha minha. Se eu quero ou não ser perseverante. Todos nós temos sonhos, planos, metas, objetivos que nós buscamos nessa vida. E muitos apenas ficam na vontade. E não me refiro a algo que está fora da nossa realidade, mas coisas que de fato fazem parte da nossa vida, que são importantes e até mesmo necessárias. Pois perseverança tem mais a ver com o presente do que o futuro. Com aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou lidando, elaborando, está acontecendo do que eu quero fazer ou gostaria que acontecesse. Porque é o que eu faço agora é que precisa de constância, precisa ter continuidade, precisa então de perseverança. Não aquilo que ainda não aconteceu. É claro que nós sempre vamos falar do presente pensando para frente, para o futuro, mas é agora que fará diferença para o que vier depois. Então é hoje, é agora, para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu recebo, que eu tenho que perseverar. Pense por um instante quais são os seus sonhos, metas, objetivos, aquilo que está acontecendo para o qual você está trabalhando. E pense se em algum momento você já nunca pensou em desistir ou até tentou em fazer isso, por causa do desânimo, do cansaço, do estresse, enfim, tantas outras coisas que podem acontecer. Quantas vezes a gente não parou para pensar, será que vale a pena buscar e nos esforçar para fazer isso em nossa vida? Do que você já tentou ou talvez esteja pensando em desistir na tua vida? Existem situações que são pequenas, talvez, ou mais comuns, entre outras que são essenciais. E cada uma delas muitas vezes nos leva a um desafio, um obstáculo, o qual a gente uma hora para e pensa, será que vale a pena? Podemos pensar em nossa capacitação, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento, na relação que temos com os nossos filhos, numa atividade que a gente realiza, em nossas escolhas, em coisas que gostamos de fazer, pequenos, mas importantes, ou talvez muito essenciais. E é exatamente contra essas coisas que nós somos tentados a desistir quando ficamos desestimulados. E é nessa hora que a gente precisa de perseverança. É nessa hora que Deus entra e fala, não desista. Tem um texto bíblico em 2 Crônicas 15, 7, que Deus fala o seguinte, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. É interessante esse texto bíblico porque ele fala sobre ser recompensado. E isso é uma coisa que consciente ou inconscientemente todos nós esperamos, ser recompensados da forma como pode acontecer, por meio de elogios, por meio de um presente, por meio de um pagamento, por meio de uma atenção, de um reconhecimento.
A gente tem essa expectativa. Mas esse texto fala sobre a recompensa que Deus quer nos dar. Ou seja, se nós devemos esperar uma recompensa, é de Deus, porque nós fazemos para Deus. Ou deveríamos fazer porque é para Ele, com Ele e por meio dEle. Todas as coisas. E por isso também Deus ele nos incita a continuar trabalhando. E muitas vezes a gente perde a razão, perde o sentido, mas quando a gente coloca Deus na causa, a gente entende que não é somente por coisas que são supérfluas ou que talvez não sejam tão interessantes, mas existe algo a mais por trás. Existem propósitos, existem coisas as quais a gente não consegue nem explicar. E é diante desse momento onde a gente é tentado a desistir e quando estamos desestimulados, desanimados, é que entra a palavra perseverança. Tantas coisas importantes na vida dos quais nós somos tentados a desistir. E a vida de fé, a nossa caminhada com Deus, não é diferente. Você alguma vez já foi tentado a pensar ou tentou se afastar de Deus? Quem sabe você esteja agora ou pensando ou achando que está longe de Deus. Quem sabe você está pensando se essa história de vida de fé realmente vale a pena. Se você está passando, ou se um dia você passar por isso, pense o que seria da sua vida hoje se Cristo não tivesse perseverado até o fim. Se não tivesse ido até o final da sua missão. Como você seria hoje? Em quem você teria fé? Onde poderíamos renovar nossa esperança? Quem seria a nossa força? Quem poderia nos salvar da condenação e da morte eterna? Por isso quero falar sobre 3 elementos, 3 situações onde a gente precisa colocar a perseverança, a nossa perseverança, ou a perseverança, a força que Deus nos dá, sem o qual realmente fica bem mais complicado. Em primeiro lugar, devemos perseverar na oração. O texto bíblico de Colossenses 4:2 nos fala: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E 1 Tessalonicenses 5:17 fala: orem continuamente ou sem cessar. Se tem algo onde nós precisamos perseverar é na oração. E se a Bíblia fala textos bíblicos para que a gente insista e não desista ou não deixe de lado a oração, é porque isso provavelmente pode acontecer ou já está acontecendo. Se tem uma área, um elemento que a gente deixa a desejar como cristãos, é na oração. E com certeza todos nós temos as nossas desculpas, não justificativos, mas desculpas, onde a gente poderia dizer: eu não consigo, eu não lembrei, eu não sei. Se a oração pode ser considerada o motor do cristão, então se nós não orarmos, nós não iremos nos mover. Orar é conversar com Deus, é falar, mas também ouvir o que Ele tem para dizer. É quando Deus se move em nossa vida e nos faz mover também em meio àquilo que nós podemos fazer. É quando a gente sabe o que fazer. É quando a gente ouve Deus nos mostrar o que fazer. É interessante como às vezes a gente escuta que a oração é a única coisa que sobrou, que nós podemos fazer diante de situações que parecem ser impossíveis se reverter. Mas eu costumo falar que, na verdade, a oração é tudo o que nós temos. Não somente a última tentativa, a última coisa que a gente pode tentar fazer, porque as outras não deram certo. Mas deveria ser a primeira, porque sempre podemos fazer. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer momento, seja uma situação aparentemente não tão complicada ou aquela que parece impossível aos nossos olhos. Não é só o que nos sobra, não é o resto, mas é o mais importante, é tudo, é por onde deveria começar a nossa ação como crentes em Jesus Cristo. Será que a nossa oração, o nosso conversar com Deus, deveria ser a última coisa que apareça? Às vezes dá a impressão que é o que acontece. Mas quero motivar a todos nós a não desistirmos, a perseverarmos,
a insistirmos, a não cessarmos de orar. Porque, com certeza, as orações que nós fazemos, e principalmente com pessoas ou por pessoas, pode ser a única coisa que elas têm. Talvez você seja a única pessoa que está orando por alguém ou por uma outra pessoa. Talvez você é o único que acredita que é possível Deus fazer a sua obra na vida dela. Por isso, não desista, mesmo que você desanime. Persevere, insista, ore, converse e ouça sempre Deus falar. Em segundo lugar, nós temos que perseverar em meio às provações, em meio à provação. Leio com vocês o texto de Tiago 1,12, que fala: feliz é a pessoa que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz ou infelizmente é nas provações, nas situações que são difíceis, que trazem problemas, que nós exercemos, aprendemos e praticamos a perseverança, o qual não precisaria, né? Se de fato a vida fosse como a gente muitas vezes imagina e sonha, mais fácil e principalmente a caminhada com Deus, sem sofrimentos, então por que a gente precisaria perseverar? Por que a gente tem que insistir? Porque a gente sabe que isso faz parte da nossa existência e da nossa caminhada em nossa vida e especialmente com Deus. Vejam bem, a palavra perseverança, ela aparece em muitos textos bíblicos. Entre outros, no texto de Gálatas sobre o fruto do Espírito, em relação à longanimidade, domínio próprio, onde a gente tem que exercer um controle e uma paciência que muitas vezes nós não temos, mas que a gente entende que vem de Deus, que é uma característica de Deus. Então, por isso a oração, por isso a busca por Deus, para que a gente possa suportar as adversidades, os temporais, os desertos da nossa vida, seja da forma como a gente interpreta e enxerga. Quando a gente passa por esses momentos difíceis, de solidão, de sofrimento, de dor, de doenças, de perda, de morte, nós precisamos estar próximos a Deus. E a gente precisa perseverar na provação justamente para que elas não venham nos afastar de Deus. É lá que nós somos provados, a nossa fé é provada, nosso amor é provado, a nossa amizade é provada, a nossa fidelidade é provada. Tantas coisas e tantos aspectos na nossa vida que tem a ver com Deus, mas também com as pessoas, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida pessoal. E qual é a nossa escolha? Qual é o resultado disso? Por isso que Tiago fala: feliz aqueles que conseguem perseverar e passar pela provação, como sendo aprovados. Mas mais feliz ainda é quando nós passamos por ela e perseveramos na caminhada com Deus. Porque a partir disso, nós podemos ter certeza que nem mesmo a morte terá domínio sobre a nossa vida. Por isso, se você crê, se você precisa, ou sabe de quem necessita e talvez não crê e não acredita, não busca e tem essa fé, então persevere você. A partir de uma aprovação que muitas vezes quer, talvez mostrar que Deus não se importa, mas na verdade é justamente o contrário. É para que a gente possa criar raízes mais profundas, para que quando vier os próximos temporais, a gente não venha a quebrar, não venha a ser arrancados. Quais têm sido as tuas provações? Por quais provações você talvez tenha passado ou está passando? Persevere, não desista, insista. Desanimar e sentir triste, sim, isso todos nós passamos, mas entregar nunca, jamais. E um terceiro e último elemento, o qual nós precisamos de perseverança, é para fazer o bem. O texto de Gálatas 6,9 fala o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A frase fazer o bem, não importa a quem, é uma frase de impacto tão conhecida e às vezes até esquecida, mas que é uma grande verdade, porque
não existe nada mais valioso, nada que deixe a gente mais feliz do que fazer o bem para pessoas, para o mundo, em nossa vida, porque nós vamos colher coisas boas. E assim também o contrário. Mas a gente sabe o quanto isso é difícil, porque muitas vezes a gente não vê resultado, não vê mudança, não sabe se vale a pena, né? Já investimos tanto, já nos esforçamos tanto. E mais, a gente às vezes se compara com as pessoas que não vivem dessa forma, que não plantam bem, que são maldosas, que vivem na corrupção, na injustiça e prosperam. E não falo só de questões materiais, mas também em outras áreas. Ou a gente acha que prospera. E a gente começa a colocar na balança, será que tudo isso vale a pena? É por isso que o autor de Gálatas, o apóstolo Paulo, usa muito a expressão de plantar e colher. Primeiro porque é certo, o que plantamos nós vamos colher, não tem como ser diferente. E outra porque a gente não sabe quando, e não vai ser logo, mas que vai acontecer, vai. Ou seja, se eu faço mal, pratico, posso esperar, pode demorar mais um dia, isso pode aparecer. E assim também as coisas boas. O problema é que a gente é muito imediatista, né? E até é engraçado, para aquilo que é ruim que a gente faz, a gente prefere que aconteça e nem aconteça ou demore, mas para as coisas boas que sejam rápidas. Mas o que a gente pode acreditar e levar em consideração é que tudo o que o ser humano plantar, ele vai colher. E por isso a gente precisa fazer o bem. O bem na nossa família, o bem no nosso trabalho, na sociedade, mas também em lugares onde nós estamos sozinhos. O bem para as pessoas, o bem para o mundo. E sabe, isso não é uma palavra filosófica, mas é entender que o oposto do mal ou do bem é o mal. E portanto, se nós queremos vencer o mal, nós temos que muitas vezes viver de uma forma contrária àquilo que é o normal, que muitas vezes busca o mal no nosso mundo, no contexto em que nós vivemos. Isso é viver com Deus, isso é ser um cristão ou um pequeno Cristo, como a palavra expressa. E esse é o grande desafio. E por isso nós temos que perseverar. Se o mal vive em abundância, nós temos que superabundar, ou seja, transbordar no bem que tem a ver com Deus, tem a ver com a sua presença, tem a ver com a sua palavra. Será que nós temos perseverado nesse elemento? Será que a gente tem plantado coisas boas? O bem que Deus quer dar? Se nós precisamos de exemplos, se nós precisamos de referência, nós temos. E ela é Jesus Cristo. Em suas atitudes, em suas escolhas, em seus comportamentos está o caráter de Deus. O caráter aprovado, o qual nós precisamos buscar. E que, claro, não queremos alcançar aqui, mas um dia sim. Mas já podemos correr, viver, caminhar, como se estivéssemos chegando lá. Essa é a nossa maior esperança. Por isso, não desista, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não veja resultado, mesmo que em comparação com outras pessoas e o mundo, você perceba ou pode achar que não vale a pena, mas entenda, o bem sempre é oposto ao mal. Por isso, não compare o bem com o mal e vice-versa. Faça o bem, viva ele e isso te fará um bem tremendo. Por isso, meus queridos, perseverança, um nome cumprido, para mostrar que a nossa caminhada com Deus é uma caminhada longa e que passam por muitos obstáculos, mas mesmo que a gente caia, Deus ele nos ergue e nos fala a cada dia para a gente poder se levantar e não nos entregar. Que assim seja na sua vida, que assim seja quando nós pensamos em caminhar com Deus, bem como entre tantas outras coisas que nós precisamos insistir, perseverar e ter uma constância na nossa vida. Quero te convidar para a gente ainda ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós podemos aprender mais da Tua Palavra. E claro, perseverança é uma coisa que todo mundo sabe que é importante, mas quando a gente busca forças a partir de nós mesmos, a gente percebe o quanto é difícil e a gente não
não faz, não busca, não quer fazer. E por isso a gente precisa plantar essa semente na Tua presença, com a Tua palavra, para que no tempo certo a gente venha colher o fruto do Teu Espírito, Senhor, na nossa vida. Nos ajude a sermos perseverantes na oração, no falar contigo, que seja um motor que nos move, que de fato possamos ser movidos, porque nós estamos orando. Que também a perseverança possa acontecer a partir das provações que nós passamos. É ali que a gente cresce, é ali que a gente amadurece. Que na primeira dificuldade a gente não venha a desistir, mas que a gente possa continuar plantando, cultivando e um dia não só florescer, mas dar o fruto que concede mais sementes e assim por diante, Senhor. A gente possa se multiplicar no bem que nós podemos fazer com a Tua presença, com a Tua palavra. Que a gente possa perseverar nisso, em qual for a área da nossa vida. Que esses elementos possam fazer parte, que nessa situação, nesse contexto, nesse cenário, a gente sempre venha a sermos fortalecidos, Senhor, a partir da Tua obra, do Teu agir e do Teu estar com cada um de nós. Obrigado por Tua presença, obrigado por Teu falar e que Tu possas sempre nos dar motivação para vivermos ao Teu lado, Senhor, por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus.
em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, minha esperança e canção. Muito bem, meus queridos, obrigado pela presença de vocês, que Deus possa continuar te abençoando e te mostrando que está sempre presente na tua vida. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.